CAPITUL. Duas boas vibrações. Acredito que a natureza tem em si um sutil magnetismo e que, quando nos rendemos a ele, somos direcionados para o caminho certo. Henry Y. David Theorial. Lá estava eu, tranquilamente no paraíso, longe das batalhas legais e financeiras que iam arruinado minha vida, quando come um erro que nem o mais simples dos mamíferos cometeria. Uma gazela se descuida na presença de um leão? Vai calmamente até ele perguntar: quer ser meu amigo? É claro que não. Assim que sente a presença de um leão, a gazela diz para fabulosos 80 km/h para evitar se tornar um jantar. Mas quando um predador humano capaz de provocar arrepios se coloca ou a 2 portas de distância, o que dizer? Entendi o aviso claro daquele rosto esverdeado vindo em minha direção? Prestei atenção ao alerta de meu coração, que disparou imediatamente, indicando que eu estava em perigo. Interpretei as imagens demoníacas que me vieram à mente como um sinal para Carl Long? Não, muito pelo contrário. Fiz um grande esforço e ignorei a aversão que ele me causou. Anal, me encontrava em pleno processo de transformar passando de professor agnóstico a um cientista espiritualizado. Minha mente estava focada em pensamentos positivos, o que excluía a possibilidade de reconhecer predadores humanos. E meu coração estava concentrado em sentimentos de perdão. Além da aparência de demônio, ele lembrava muito alguém que havia me levado a uma batalha judicial, alguém que eu achava que podia esquecer usando todo o poder do perdão, só que eu ainda não tinha esse poder. Lutei, então, contra a repulsa que me corroía as entranhas, iniciei uma conversa com ele e até consegui ser civilizado. Minha mente tentava racionalizar o mal citar que eu senha toda vez que o encontrava, transformando-o em uma espécie de peniência da nova era. 1 ano depois de eu conhecer meu vizinho predador, um caminhão parou em minha porta para pegar todos os meus pertences e fazer minha mudança de Barbados para Granada. Quando a escola de medicina em que eu lecionava em M autorizou minha transferência, minha paciência pareceu ter sido recompensada de 2 formas. A primeira, e principal, foi a alegria de nunca mais ter que ver aquele sujeito que me causa asco. A segunda foi achar que tinha me enganado a seu respeito, pois ele até se ofereceu e veio ajudar a empacotar e carregar toda a minha mudança, exceto a pequena mala que eu tinha separado para uma rápida viagem de volta aos Estados Unidos. Fez questão de levar até mesmo meu caro e precioso equipamento fotográfico para o caminhão. Não é um sujeito assim tão mau, minha mente insiste em dizer. Mas meu coração disparado me dizia para sair dali o mais rápido possível. Minha chassó caiu de verdade quando eu já estava no Caribe e descobri, depois de vários dias ligando como um louco para a empresa de mudança, a que minhas coisas jamais iriam chegar. Meu vizinho predador foi à empresa no mesmo dia em que saí de Barbados, cancelou o envio da mudança, conseguiu o reembolso do valor que eu tinha pago e desapareceu, levando consigo tudo que eu tinha. O que parecia ser uma lição de perdão e pensamento positivo acabou sendo uma lição de como lidar com o fato de ter perdido todos os meus pertences. Novamente. Aquela era a 4ª vez, e espero, em que perdi tudo. Sim, minha vida sempre foi agitada. O ponto mais importante deste capítulo é que perder tudo que eu tinha foi uma dolorosa lição sobre a importância de prestar atenção às boas e às más vibrações. Todos os organismos deste planeta usam vibrações, ou energia, como meios de comunicação. Aprendi a duras penas que ignorar esse tipo de comunicação é o erro mais grave que se pode cometer, mas que nós humanos cometemos o tempo todo. Acreditamos que nada esteja acontecendo mesmo quando, no fundo, sabemos que estamos sendo enganados. Suprimimos nossos sentimentos quando nossa mente racional se concentra apenas nas palavras, especialmente naquelas ditas por trapaceiros, ou pelas pessoas por quem nos apaixonamos. O problema das palavras, por mais que eu goste delas, é que podem ocultar as formas de comunicação enérgica, bem mais comáveis. Certa noite, enquanto assisa um lume e já estava quase caindo no sono, ouvi ali uma frase que me deixou tão feliz que passei horas acordado. A linguagem foi criada para esconder os sentimentos.
Meu vizinho predador jamais disse algo que tenha me feito pensar que ele era um grande ator, falso e menroso. E nada do que eu disse o alertou para o fato de eu estar caindo na conversa dele. Por mais que eu dissesse para mim mesmo que meu medo era bobagem, algo no fundo me dizia para evitá-lo, pois em meu imã eu conseguia sem a energia e as mais vibrações dele. Para criar o efeito lua de mel em sua vida, você precisa aprender a aproveitar seu maravilhoso dom inato, a habilidade de identificar as boas e as más vibrações. E, para isso, provavelmente terá que superar a programação que recebeu durante a infância e juventude, embora essa não seja a única programação a ser trabalhada. Explicarei isso com mais detalhes no capítulo 4. Muitos de nós aprendemos desde cedo a ignorar as mensagens que recebemos energicamente. Não ouça seus sentimentos. Ouça as palavras. Por isso deixamos de lado tudo aquilo que percebemos NVA e energicamente. Ignoramos avisos do ele está menudo quando diz que me ama. Semos culpa, como sem ao perceber que não gostava de meu vizinho, e por isso racionalizamos tudo, dizendo a nós mesmos, devo estar errado, pois ele está dizendo muitas coisas certas. Não, eu o amo como ser humano e o amor supera tudo. E, da mesma forma, ignoramos as boas vibrações. Ela é fantástica, mas não daria certo porque não é o meu pô. E caso interpretar mensagens energéticas pareça bobagem de nova era para você, posso arrar que é justamente o contrário. Trata-se, na verdade, de recentes descobertas da Sika Quanká, e, sim, chegamos ao foco principal deste capítulo. Antigamente, tudo que eu ouvia sobre energias parecia uma grande crendice. Como a maioria dos biólogos de minha geração, aceitei os princípios da Sika newtoniana, que mensurava e descrevia de maneira brilhante o modo como o universo material funciona. Quando Newton mostrou que era capaz de prever os movimentos do sistema solar utilizando apenas dados psíquicos, deixando Deus fora da equação, estabeleceu-se uma divisão entre ciência e religião. Na época em que estudei, essa separação havia se tornado imensa. Até pouco tempo atrás, os cientistas se concentravam em estudar o aspecto psíquico, deixando o lado invisível para os seguidores das religiões, algo que de mim veemente eu não era observando agora vejo que nós, cientistas, fomos extremamente ingênuos ao crer que a mecânica do universo pode ser explicada somente pela Sika newtoniana, tradicional e hiperracional. Mesmo sendo precisos para o mundo material, os princípios newtonianos não bastam para explicar um mundo cheio de vibrações boas e ruins, curas milagrosas, comunicação telepática e até mesmo o efeito lua de mel. Assim como os demais biólogos, demorei a me adaptar ao mundo pós-newtoniano. Quando finalmente passei a estudar Sika Quanká, percebi que Max Planck, Werner Heisenberg, meu herói de infância Albert Einstein e outros pioneiros haviam nos presenteado com uma nova Sika que nos permite compreender forças que não vemos, mas que são a verdadeira base da vida. O que a Sika Quanká nos ensina é que tudo que achávamos ser psíquico na realidade não é. Tudo neste universo é constituído de energia não material, e tudo irradia energia. Já era sabido pela ciência que todo átomo e toda molécula irradiam e absorvem luz, energia. Ponto 1 Com todos os organismos são compostos de átomos e moléculas. Você, eu e todos os organismos vivos irradiamos energia, vibrações. Isso inclui meu vizinho predador, que irradia via ao pó de energia que eu deveria saber ser nociva. Você pode até argumentar usando um exemplo. O fato de você seguir subir em um palco e dar palestras sobre o efeito lua de mel sem afundar, atravessando o chão, não é prova de que você é um ser psíquico e que o palco é um objeto feito de substância material. Por isso você não o atravessará? Não e não. Quando estou no palco, estou sobre um conjunto de forças de energia. Por isso não o atravesso. Já caí de um palco, mas isso é outra história. E, quando você olha para mim, o fato de ver um ser humano é mera ilusão. Eu não tenho uma estrutura psíquica. O que você vê é um grupo de fótons de luz se projetando para fora de mim. A menos que você seja versado em Sika Quanká,
tenho certeza de que não o convenci de abdicar da crença de que vivemos em um mundo material. Posso ligar a R que os princípios da Sika Quanka são ao mesmo tempo estranhos e maravilhosos. Vou tentar descrever, então, da melhor forma possível, que o mundo que conhecemos como material é, na verdade, um mundo energético. A Sika newtoniana pregava que o átomo era a menor partícula do universo. O termo átomo vem do grego indivisível. No entanto, o ano de 1895 marcou o início de uma renascença na Sika que mudaria para sempre nossa compreensão do mundo. Os psicos começaram a descobrir que os átomos são compostos de partículas ainda menores. Descobrirem primeiro os elétrons, em seguida, os prótons e os nêutrons. E mais adiante descobrir que essas partículas subatômicas básicas faziam parte de um grupo de itens de tamanho ainda menor e de comportamento estranho, os bósons, os férmions e os quarks. A descoberta dessas partículas subatômicas ainda menores abriu a visão deles para o reino quântico, cujas estranhas características derrubavam de maneira desconcertante os princípios da Sika newtoniana clássica. O fato mais estranho da Sika Quanka é que tais partículas subatômicas não são compostas de matéria. Na verdade, elas sequer são partículas Sikas. Adoro a imagem a seguir, de um átomo newtoniano comparado a um átomo quântico. O átomo newtoniano, a esquerda, pode ser facilmente mostrado de maneira concreta, utilizando-se uma estrutura com bolinhas de gude e bolas maiores. É um modelo semelhante ao do sistema solar que se vê nos livros de escola. Já a ilustração do átomo quântico, à direita, parece ser um erro de impressão, é um nada. Isso ocorre porque os sítios quânticos descobrirem que não existe substância Sika dentro dos átomos. As subunidades que os compõem são feitas de poderosos vórtices de energia invisível, algo como nanotornados, matéria não tangível. Pode-se concluir, portanto, que a matéria é uma estranha forma de energia e que não é Sika. Para aqueles, inclusive os cientistas, acostumados a ver este mundo como algo material, é um conceito difícil de conceber. A melhor forma de imaginar a energia de um átomo é pensar em um tornado vindo em sua direção na velocidade de um Porsche em uma pista de alta velocidade. Você só consegue ver o tornado como uma estrutura Sika na ilustração a seguir por causa da poeira e dos objetos que giram em seu interior. Se trar toda a poeira e os detritos, como mostrar a imagem da direita, ele não apresenta a estrutura Sika, ou seja, é apenas um campo de força de energia invisível. Vamos continuar com a viagem imaginária a mais ou menos 160 km por hora. Se alguém tenta atravessar o campo de energia do tornado, sente imediatamente sua força, e de forma desastrosa, pois atravessar um tornado é como bater de frente em um muro. A energia que emana dele resiste a forças opostais, o Porsche a toda velocidade, da mesma forma que a matéria Sika, o muro. Na verdade, a força gerada por nanotornados atômicos é bem maior que a de um furacão como o Katrina. É devido a essa força que eu não atravesso o chão de um palco. Quando estou de pé sobre ele, estou sobre o vórtice de trilhões de nanotornados atômicos. Continuemos, então, com um raciocínio sobre os átomos. Átomos são feitos de vórtices de energia. Isso nos leva à conclusão de que as moléculas, feitas de átomos, também são vórtices de energia. Portanto, as células, compostas de moléculas, são vórtices de energia. E os seres humanos, também compostos de trilhões de células, são vórtices de energia. Parecemos ser Sikos, matéria sólida, mas isso é uma ilusão, um truque de luz. Somos todos pura energia. Mas o que isso tem a ver com nossa vida pessoal? Nada, levando-se em conta os cursos de Sika convencional, segundo os quais os princípios da mecânica quântica se apliquem apenas ao nível subatômico. Mas alguns Sikos, assim como eu, argumentam que os princípios da mecânica quântica têm profundas implicações em nossa vida. A partir do momento em que aceitamos que somos basicamente compostos de energia, inexoravelmente conectados a esse vasto e dinâmico campo energético do qual fazemos parte, não podemos mais nos enxergar como pobres,
impotentes e isolados indivíduos que parecem ter sido sorteados na loteria evolucionária darwiniana. Como os miscós que viveram ao longo de toda a história sempre errarem, tudo no universo está conectado. Um momento de iluminação para uma gota no oceano é aquele em que ela percebe que a água, disse o monge budista Vietnamia Thich Nhat Hanh. Para ilustrar a mecânica do campo de energia invisível do qual fazemos parte e o modo como essa mecânica influencia nossas vidas, gosto de usar exemplos comuns do mundo visível. Quando se jogam duas pedras em um lago, elas geram ondulações na superfície, pequenas ondas em miniatura. Essas ondulações não são a energia criada pelas pedras, elas são um complemento ciclo da forma da energia invisível. As ondulações são criadas pela força da energia em movimento, como a analogia do Porsche e do tornado, que muda a forma da água conforme se movimenta sobre a superfície do lago. A história das ondulações. Na figura A, um peixe se prepara para abocanhar um verme enquanto uma pedra em queda livre se aproxima da superfície da água. Quando a pedra aneja a água na figura B, sua energia cinética é transferida para ela e se irradia para R do ponto de impacto, formando uma série de ondulações concêntricas. A energia em movimento forma ondas em miniatura sobre a superfície da água, mas a água em si não se move. Isso é exemplificado pela ação da isca do pesador, que se eleva verticalmente e em seguida desce, à medida que a onda se vai. Observe a seta. O fato é que a isca não se move horizontalmente com as ondulações, o que comprova que a água logo abaixo não está se movendo. O formato das ondulações indica a característica concêntrica da energia em movimento. A figura C mostra o formato das ondas de energia. A altura e a profundidade das ondulações remetem o poder dessa energia. Quanto maior a pedra jogada no lago, mais energia ela transfere para a água. A força da energia, medida pela magnitude das ondulações, é chamada de amplitude da onda, denominada A. A frequência da energia, medida em Hz, é determinada pelo número de ciclos de onda gerados por segundo. Vejamos agora duas experiências hipóteses que demonstram com clareza como a energia interage. Primeiro, jogamos ao mesmo tempo e da mesma altura duas pedras do mesmo tamanho em um lago. Para essa experiência, o foco é o ponto para o qual as ondulações geradas por cada pedra convergem. Em determinado ponto dessa convergência, pode-se observar que a força das ondas da energia emaranhada é amplificada, pois a altura das duas ondas combinadas é maior que as alturas das ondulações individuais que as geraram. A força adicionada da onda produzida pelas duas energias emaranhadas é um fenômeno chamado interferência construtiva porque amplia-se ao tamanho da onda, o que é ilustrado a seguir. Interferência construtiva. Na figura 1, duas ondulações se movem sobre a superfície da água, uma em direção à outra conforme a ilustração, tanto a onda A quanto a B se movem uma em direção à outra A, com as ondulações em fase. Neste caso, ambas se movimentam com amplitude negativa. Seus padrões de ciclo estão alinhados, as ondas estão em fase, ressonância harmônica A. As ondas se fundem no ponto em que as oscilações se tocam. Para ilustrar a consequência dessa fusão, as ondas são representadas uma acima da outra na figura 2. Onde a amplitude de A é mais 1, a amplitude de B também é mais 1. Somando-se as duas, a amplitude resultante da onda combinada nesse ponto é mais 2. Da mesma maneira, o ponto em que A é 1, B também é. A amplitude somada será, então, 2. A onda combinada de maior amplitude ilustrada na figura 3 é um exemplo de interferência construtiva. Para a segunda experiência, jogamos uma pedra logo em seguida da outra A, com mínimo espaço de tempo. Desta vez, não se observa a ampliação da energia no ponto em que se observou na primeira experiência, porque as ondas de energia não estão em sincronia, não são harmônicas, enquanto uma onda sobe, a outra desce. Essas ondas de energia em desacordo se cancelam mutuamente. Em vez de duplicar, a energia é dissipada e, como se pode ver no gráfico a seguir, a água é calma e não há ondas se elevando no ponto de convergência.
O fenômeno de cancelamento de energia é chamado interferência de Struve porque diminui o tamanho da onda. Interferência de Struve. Na figura 1, as ondulações oriundas da primeira pedra, denominadas onda A, movem-se da esquerda para a direita. A onda B, que se move para a esquerda, representa as ondulações da segunda pedra, jogada logo depois da primeira A. Como as pedras não caíram na água ao mesmo tempo, as ondas não se alinham ao se encontrar na superfície, elas estão fora de fase. Na ilustração, a onda é conduzida com uma amplitude negativa e a onda B é conduzida com uma amplitude positiva. Quando as ondas se encontram no ponto indicado na figura 2, elas são imagem espelhada uma da outra. A alta amplitude, mais 1, de uma onda está alinhada com a amplitude, 1, da outra, e vice-versa. Como se pode ver na figura 3, os valores de amplitude de cada onda se cancelam mutuamente. Portanto, a onda composta que tem amplitude zero na verdade não é onda, é superfície plana. As ondas de energia canceladas representam um exemplo de interferência de Struve. Não é preciso ser especialista em relacionamentos ou psico-quântico para entender aonde quero chegar. Dada a natureza da psica-quântica, a admissão de amor, ou de felizes para sempre, é a interferência com Struve, também conhecida como boas vibrações. Boas vibrações são a forma que a natureza tem de dizer que estamos no lugar certo ou com a pessoa certa. O simples fato de estarmos com um parceiro que esteja em harmonia conosco eleva nossa energia, juntos criamos ondas de alta energia. Por outro lado, a interferência de Struve, também conhecida como mais vibrações, é a forma que a natureza tem de nos alertar para ameaças em potencial. Mais vibrações em um relacionamento podem ser indicação de nosso sistema nervoso avisando que estamos nos relacionando com a pessoa errada. Um relacionamento energicamente desarmonioso geralmente envolve discussões e recriminações. O simples fato de estarmos próximos da pessoa nos deprime. Então, quando nos emaranhamos, terminologia da psique quântica, com a energia de alguém, queremos que a energia resultante seja construída, boas vibrações, e não destruir mais vibrações. Queremos que a interação aumente nossa energia, não que nos esgote. Agora que você compreende a ciência implícita em um fenômeno que muito provavelmente já observou, algumas pessoas o energizam e outras o exaurem, espero que comece a se cercar de pessoas que elevam sua energia. Da mesma maneira, os chineses descobrirem, bem antes dos ciclos quânicos, a influência da natureza não material do universo, e que podemos nos cercar de objetos psíquicos que melhorem nossa energia. Os objetos vibram da mesma maneira que nós. O Feng Shui, que teve origem na astronomia chinesa, nos ensina a organizar os objetos ao redor conforme nossa energia, elevando o nível de Qi, energia. Para a mente ocidental, isso pode parecer um tanto estranho, mas todos nós já temos isso, mesmo sem nos dar conta. Imagine-se em uma loja de departamentos durante uma promoção. Você encontra 5 pares de sapatos que lhe agradam. Todos têm o mesmo preço e são da mesma marca, mas são de estilos diferentes. Como você escolhe aquele que irá levar? Como ter uma decisão? A R está que você vai comprar os sapatos que os erem se sem R melhor. Eles vão sua energia mais que os outros. Você irá levar para casa os sapatos que adora, não aqueles de que gostou. Outro exemplo é quando você visita a casa de alguém e pensa, nossa, que linda! Transmite tanta paz. Adorei esta casa. É uma casa que ressoa bem com a energia de seus moradores e com a sua energia também. Mas pode acontecer de você visitar uma casa e pensar, que papel de parede horroroso! Meu Deus! Como alguém pode ter um quadro desses na parede? É uma casa que não combina com a sua energia, e provavelmente seus moradores também não. Se pensar em ir para casa ler um livro, aposto que irá se acomodar naquela poltrona especial, que você considera mais confortável, mesmo que haja outras idênticas na casa. Não é a poltrona, e sim a localização dela no campo de energia ao redor que o faz se sem R bem.
Se seguirmos a analogia das ondulações na água, a poltrona predilita está localizada no ponto de convergência das ondas, onde elas criam o ponto mais forte de onde elas criam o ponto mais forte de interferência C1/VA. Mais um exemplo. Você já enlouqueceu seu parceiro ao mudar todos os móveis da casa de lugar ou de repente achar que tem que trocá-los por novos? Aquela necessidade de mudar de lugar ou de trocar os móveis surge porque você se modificou e a energia da mobília não se harmoniza mais com seu novo campo energético. E talvez você tenha se modificado tanto que precise de fato mudar de casa e ir para longe de seu companheiro, porque a casa e ele não estabelecem mais padrões de interferência C1/VA em sua vida. O mais importante é não deixar sua mente racional ignorar o que sua voz interior lhe diz, seja para mudar a disposição dos móveis, livrar-se daquele quadro na parede que o incomoda, trazer alguém novo para sua vida ou, no meu caso, me afastar do vizinho que me causa arrepios. Ao prestar atenção às boas e mais vibrações, você melhora a sua energia. Ao melhorar sua energia, você melhora a sua vida. Mas se, ao contrário, ignorar a importância de identificar as boas ou mais vibrações, pode acabar caindo em uma ova de leões ou, pior ainda, ser preso nela e viver mal o resto da vida. Mas para nós, humanos, há ainda mais. Com o nosso cérebro mais desenvolvido, podemos fazer mais que ler ou interpretar vibrações, podemos criar boas ou mais vibrações ao pensamentos. Para a maioria das pessoas, esse pode ser um conceito mais difícil de aceitar do que conexão espiritual, Feng Shui ou interferência constru-VA. Isso ocorre porque nos acostumamos com a noção de que nossos pensamentos residem na cabeça, em especial naquelas noites em que as preocupações nos erram o sono. A verdade é que nosso cérebro tanto envia mensagens para o ambiente quanto reage aos sinais que o ambiente emite. A medicina moderna estuda essa troca de sinais para efeito de diagnóstico e tratamento. Você com certeza conhece a eletroencefalografia, EEG, na qual o sensor ES são colocados sobre o couro cabeludo para ler a atividade elétrica do cérebro. A magnetoencefalografia faz a mesma coisa, a única diferença é que o equipamento usado para ler a atividade eletromagnética do cérebro nem sequer toca o corpo do paciente. Essa tecnologia não invasiva, usada para pesquisa cognitiva e também para propósitos de diagnóstico, como localizar tumores antes de cirurgias, funciona porque o cérebro gera campos de energia fora do crânio. Outra tecnologia médica não invasiva, a estimulação magnética transcraniana, EMT, gera um campo magnético fora da cabeça para induzir a atividade elétrica nas partes específicas do cérebro que se deseja avaliar. 2 Em um estudo de 2003, pesquisadores australianos descobriram que, ao utilizar a EMT para estimular a atividade neural da área VA do cérebro de pessoas tais com altos níveis de inteligência, conseguiam aumentar a capacidade de desenhar em alguns deles. 3 Em 2000, pesquisador da Universidade de Yale descobriram que a EMT reduz alucinações auditivas em esquizofrênicos. 4 O uso mais comum da EMT é para tratar casos de depressão resistente a outras terapias. Mais de 30 estudos publicados mostram que a EMT pode ajudar no tratamento de casos mais resistentes de depressão, o que levou o Food and Drug Administration, FDA, a aprovar o primeiro dispositivo de EMT para tratamento de depressão em 2008. Em 2012, um estudo publicado em Direction and Anxiety Direção e Ansiedade, da Ville Y Online Library, nos Estados Unidos, comprou a eficácia da EMT no tratamento clínico de transtorno depressivo maior, TDM. O relatório, que contém dados coletados de 42 clínicas que usam a EMT nos Estados Unidos e trataram 307 pacientes com TDM, indica uma taxa positiva de 58% entre os pacientes e uma taxa de remissão de 37%. Fica claro, com essa tecnologia, eletroencefalografia, magnetoencefalografia e EMT, que o cérebro gera e reage a campos de energia que podem influenciar o comportamento das células e a expressão dos genes, alterando nossa percepção, humor e comportamento, e também o campo da mente responsável pela liberação e disseminação de neopéptidos e outros neurotransmissores que controlam a atividade celular e genética.
A influência do campo mental cá é ainda mais evidente com o efeito placebo, em que a cura é obeda pela crença mental de que a droga ou o procedimento médico é eficaz, embora a draga seja apenas de açúcar ou o procedimento em si não tenha qualquer valor científico. Para entender melhor o potencial do poder de nossos pensamentos e crenças, vejamos esse outro exemplo de mecânica quântica, a não localidade, a qual Einstein muito apropriadamente chama de ação fantasmagórica à distância. O que ocorre é que, quando uma partícula quântica interage, ou, em linguagem quântica, se emaranha ou se entrelaça com outra partícula, independentemente de ela estar próxima ou a quilômetros de distância, um processo não local, seus estados mecânicos se conectem. Se, por exemplo, uma partícula rotacional, em forma de tornado, gira em sentido horário, seu parceiro análogo irá girar na direção oposta, ou seja, em sentido horário. Partículas quânticas também possuem uma polaridade direcional, que pode apontar para cima ou para baixo. Quando a polaridade de uma partícula apontar para cima, a polaridade de seu parceiro apontar para baixo. Não importa a distância que separe, e quando a polaridade ou a rotação de uma delas se modifica, a da outra também irá mudar de modo simultâneo, mesmo que uma esteja em Paris e a outra em Beijing. Físicos e pesquisadores criarem diversas explicações para ajudar cientistas e o público leigo a entender a questão da não localidade, um conceito realmente estranho quando se pensa em termos de mundo material. O Cico Lumen Duan, da Universidade de Michigan, criou uma espécie de cassino quântico com duas roletas entrelaçadas. Se a bola de uma delas cai em um buraco preto, a bola da outra irá cair em um buraco vermelho. 6 Enquanto os ciclos estabelecerem que as partículas quânticas influenciam umas às outras não localmente, e criarem conceitos para explicar o fenômeno, pesquisadores da área de parapsicologia começaram a pesquisar se as mentes humanas, assim como as partículas quânticas, também se emaranham de maneira não local. E, sim, elas se conectam. O mais engraçado é que o fenômeno é bem conhecido entre psicos, praticantes de cura energética, pais e até casais que se seguem sem R, com precisão, quando algo de errado acontece com seus jogos ou parceiros, mesmo que estejam em outra cidade ou país. O psicoamite Goswami Araki sua pesquisa, na Universidade do México, o levou à inevitável conclusão de que as mentes humanas se conectam à distância. A não localidade quântica também ocorre entre cérebros. 7 Em uma das experiências feitas na Universidade do México, duas pessoas praticaram meditação uma ao lado da outra dentro de uma câmera Faraday eletronicamente blindada, durante 20 minutos, com a intenção de anir um estado meditativo compartilhado. Depois, os meditantes foram colocados em duas câmaras separadas, primeiro a 3 metros de distância uma da outra e depois a 14,5 metros, e conectados a máquinas de EEG. Diante de um dos meditantes foi colocada uma lâmpada vermelha que piscava periodicamente, induzindo uma onda cerebral de padrão único chamada potencial evocado. Em um a cada 4 casos do estudo, o cérebro do outro meditante se emaranhou com o do parceiro, ou seja, produziu simultaneamente um padrão de onda cerebral de potencial evocado, embora ela não visse nem mesmo soubesse que havia uma luz pisando diante do outro participante. 8 O emaranhamento vibracional é um componente essencial da lei da atração e também de uma lei menos mencionada, porém mais relevante em termos pessoais, a lei da repulsão. Essas leis explicam o que você atrai ou repele em sua vida. Para ilustrar a forma como essas leis atuam, costumo usar 2 objetos bastante comuns, um diapasão e 4 taças de cristal, mostrados na figura A. Cada uma dessas taças vibra em uma frequência diferente, que denominarei W, X, Y e Z, pois cada uma delas é composta de uma combinação diferente de átomos. Na figura B, avarei o diapasão, que é feito para vibrar em uma frequência X. Assim como a voz potente de um cantor anado, as vibrações de energia do diapasão se emaranham e interferem diretamente nos átomos X da taça, ampliando sua energia e fazendo com que ela vibre cada vez mais rápido. O poder de vibração gerado pelos átomos energizados é tão grande que a taça explode. É o poder de interferência direta que você sentiu em sua lua de mel, quando sua energia e a de seu parceiro se emaranharem da maneira mais harmoniosa.
Neste momento, você deve estar pensando, se é assim tão fácil, vou comprar um diapasão e consertar meu mundo. A boa notícia é que você não precisa comprar, você já tem um diapasão. Os pensamentos que seu cérebro transmite funcionam como um só escado diapasão, bem mais eficiente que um diapasão C1. Para exemplificar o poder de nosso cérebro diapasão, vamos associar imagens de diferentes energias emocionais a cada uma das 4 taças nas ilustrações a seguir. Na imagem da taça W, temos a foto de um casal enfurecido, gritando um com o outro. Na taça 10ª, temos a foto de um casal enamorado, em lua de mel, desfrutando de um jantar romântico. A taça Y mostra um cenário problemático do onde eu estava com a cabeça quando me envolvi com este cara. E a taça Z mostra um casal em guerra, culpando um ao outro diante de um juiz. Dadas essas opções, é fácil escolher a taça 10ª. Então, vamos nos concentrar nela, só que agora sem um diapasão psico, e sim usando os pensamentos gerados por nosso diapasão mental. Utilizando interferência com Struve, seus pensamentos poderão atrair experiências de vida compaváveis com as imagens criadas por sua mente. Concentre-se na foto da taça 10ª e nas emoções dos momentos, dias, semanas, meses, anos em que você viveu plenamente felizes para sempre. Esqueça o homem que abandonou depois de você ter pago os estudos dele para se formar como advogado. Escolha a mulher que o deixou para cá com um milionário. Elimine de sua mente as imagens das taças W, Y e Z. A intenção é que você não estabeleça interferência construtiva com essas imagens. Não vai querer que elas se manifestem em sua vida. As imagens das taças W, Y e Z não são avadas por seus pensamentos, ao contrário da imagem da taça 10ª. Quando nossos pensamentos se identificam com essa imagem, o cenário harmonioso de um casal feliz acaba se manifestando em nossa vida. A analogia das taças ilustra a importância de mudarmos nossos pensamentos e emoções de medo, negatividade e raiva, cultivando pensamentos e emoções positivas, se quisermos estabelecer o efeito lua de mel em nosso dia a dia. Pense, quais imagens das taças fazem mais parte de sua realidade? Se a resposta for todas, menos a taça 10ª, analise seus sentimentos. Você mesmo cria a visão de vida teaça que deseja para si mesmo, pois os pensamentos que emite reetem com essa dão aquilo que deseja atrair para a sua vida. Se raiva é o que você emite quando pensa em seus relacionamentos anteriores, é inevitável acabar tendo mais relacionamentos do mesmo pô. Mas, se passar a evitar esses pensamentos e imagens negativos, é bem provável que eles deixem de surgir em sua vida. Predadores animais e humanos ingenuamente compreendem essa regra. Tome como exemplo o leão que mencionei no início deste capítulo. Diferentemente de caçadores humanos, ele não irá procurar a gazela com chifres maiores para exibir como troféu na parede de seu escritório. Sua intenção é se alimentar. Ele observa o grupo e identifica a gazela mais frágil com que possa se emaranhar, aquela que irá oferecer menos resistência e lhe proporcionar um jantar mais rápido. Humanos também fazem isso quando não estão caçando por esporte. Ladrões, por exemplo, escolhem vítimas que emitem energia de medo ou de distração, embora às vezes acabem se enganando e escolhendo a presa errada, que decide lutar bravamente em defesa própria, da qual jamais se esquecerão. Veja bem, não é a roupa ou a aparência das vítimas, é a energia que elas emitem. Apesar de todos os defeitos de meu vizinho predador, ele era um excelente ator e almofaro. Sem o que eu não o afastaria, como deveria ter feito. Se eu não tivesse minudo vibrações ambivalentes, ele teria desistido logo no início e ido procurar uma presa mais fácil. Uma série interessante de experiências realizadas pela antropóloga e pesquisadora de parapsicologia Marilyn Sklitz, diretora do Institute of Neurosciences, e pelo psicólogo inglês Richard D. Wiseman, secou em relação à parapsicologia, sugerem que a maneira de pensar dos pesquisadores tem um papel importante mesmo nos experimentos científicos mais rigorosos. Richard D. Wiseman e Marilyn Sklitz trabalharam em conjunto em estudos para determinar se as pessoas conseguem detectar quando alguém está olhando para elas mesmo que não estejam vendo.
Os experimentos mostraram que, quando Marilyn estava observando a pessoa, o bem-asse um resultado estético significa avô, mas, quando Richard D. a observava, não se registrava qualquer efeito. 9 Para quem leu a biologia da crença, isso não é surpresa. Marilyn já inicia a ver os experimentos com a crença de que iriam funcionar, e por isso eles funcionavam. Já Richard D., descrente quanto ao assunto, inicia a ver a parnudo do pressuposto de que não funcionaria, devido a essa crença, o experimento não funciona. Agora você deve estar pensando, negativamente bem, então o efeito lua de mel nunca irá funcionar comigo, pois minhas crenças são todas negativas, resultado de tudo que já vivi. Ainda que você seja o picturo do contra, tenho boas notícias. Mesmo que seus relacionamentos tenham sido um desastre após o outro e que ainda sofra cada vez que se lembrar deles, vamos rir por alguns instantes. Quando você modifica seu foco de pensamento e se concentrar no amor, no apoio emocional e nos relacionamentos mostrados na taça 10ª, mesmo que pareça uma cena de um planeta desconhecido ou de uma lua de mel que você teve durante uma semana em um passado distante, você pode atrair esse tipo de relacionamento para a sua vida. E pode atrair esse relacionamento mesmo que nunca tenha de uma experiência assim. Mas, se continuar a chafurdar no pó de imagem e experiências mostradas nas outras taças, elas continuarão a ser o único pó de relacionamento que você terá. E, se isso parece vimismo, pode ter certeza de que não é. Se não temos consciência da maneira como nossos pensamentos e crenças influenciam nosso mundo, como podemos ser culpados ou condenados por nossas ações do passado? Não existe julgamento, culpa ou vergonha nessas experiências do passado por uma simples razão. Estas palavras deprimem e se aplicam exclusivamente a quem sabe como esse mecanismo funciona e que, mesmo de posse desse conhecimento, decide se comportar de maneira destrutiva para consigo mesmo ou para com outras pessoas. Veja, o propósito de eu lhe apresentar a nova ciência não é lhe dar movel para se afundar ainda mais na culpa pelo passado que criou. E, como já deve ter percebido, fazer isso só irá atrair ainda mais culpa para a sua vida. O movel de eu lhe apresentar essa informação é ajudá-lo a perceber o imenso poder que você tem. Conhecimento é poder, e com essas informações você pode criar a vida e os relacionamentos que escolher de agora em diante. A partir deste momento, pode-se permitir e aproveitar toda a energia vibrante do universo que o Cico Richard D. Y, da Universidade John Hopkins, prega. O universo é mental e espiritual, não material, portanto, viva e divirta-se. 10 Viva e aproveite o fato de ser criador, e não vima de sua vida. Você pode ter os pós de relacionamento que desejar se utilizar seu cérebro como um diapasão para vibrar de acordo com aquilo que quer criar e, ao mesmo tempo, para evitar pensar naquilo que não deseja mais em sua vida. Você é quem manifesta sua existência. Tem liberdade de criar aquilo que desejar. Antes de passar ao próximo capítulo, sobre a bioquímica do amor, vou responder a uma pergunta sobre vibrações positivas em que você provavelmente deve estar pensando. Será que as boas vibrações não atraem sexo em vez da eterna lua de mel que tanto buscamos? Sim, isso se aplica aos organismos mais rudimentares da cadeia evolutiva, mas não a seres humanos. Claro, eu seria o último a dizer que sexo é algo negativo. Sexo é bom, muito bom, e não apenas para a sobrevivência das espécies. Só que nosso objetivo, quando dizemos felizes para sempre, não é apenas sexo. O objetivo é ter sexo com alguém que seja nosso parceiro de verdade. Como animais que se encontram no topo da cadeia evolutiva, não podemos simplesmente acatar ordens de genes e hormônios. Quando vivemos de cama em cama, passando rapidamente de sexo à solidão, e falo por experiência própria, o sexo acaba se tornando uma mera sessão de treino psico em academia, com direito a todos os aparelhos, e acaba quase sempre com a sensação de que falta algo mais. Você já pode ter ouvido alguém dizer que, por sermos parentes próximos dos animais mais rudimentares na escala evolutiva, não somos programados para relacionamentos monogâmicos do por felizes para sempre. Isso é porque nos anos 1990,
Com a identificação mais detalhada do DNA, os cientistas concluíram que pares monogâmicos não são necessariamente monogâmicos em termos de sexo. Assim como nos testes de DNA, que identificam os pais verdadeiros nos casos judiciais de paternidade, as pesquisas também indicaram que ainda há falta de pais identificados. A Situation Angil apontou que se observou impossibilidade de encontrar evidências de cópula extraconjugal em espécies ostensivamente monogâmicas, ou seja, casos em que espécies monogâmicas se mostraram efetivamente monogâmicas, segundo David P. Baras e Judith Eve Lipton em DMYTH of Monogam Y, o mito da monogamia. Ponto 11 Vejamos uma história de amor entre gazelas no melhor Lo Romeo e Julieta, publicada na revista Science America em 1847. Um exemplo curioso de afeição no reino animal que terminou de forma trágica ocorreu semana passada na casa de campo do Barão Galci, em Maltia. Uma gazela fêmea faleceu subitamente devido à ingestão de algo que a envenenou. O macho se colocou ao lado do corpo dela, atacando com cabeçadas qualquer um que tentasse se aproximar. Então, de repente, deu um grande salto, batendo com violência a cabeça no muro e caindo morto ao lado da companheira. Em 2011, a Science America revisou o conteúdo do artigo de 1847, publicando uma nova versão em um blog. Por mais romântica que essa história possa parecer, diz o segundo autor, o mais provável é que a gazela macho tenha sido vítima do mesmo veneno que a gazela fêmea do Barão Galci ingeriu ou de um salto mal calculado para afastar um predador humano que possa ter se aproximado. 12 A verdade nua e crua é que seria muito improvável que uma gazela macho se sacrificasse pelo amor de sua vida. Durante a época de acasalamento, as gazelas machos demarcam seu território e mantêm relações com todas as fêmeas adultas que entram nele. E também é comum ver esses machos se aventurarem no território de outros para acasalar. Porém, independentemente do número de animais que praticam a monogamia, e entre os que têm relacionamentos mais monogâmicos estão o abutre negro, o pica-pau de teopete vermelho e o camundongo da Califórnia, creio que o grande salto evolucionário que nossos cérebros veram acabar é nos distanciando deles. Ainda assim, muitas vezes penso que os humanos estão longe de estar no topo da cadeia evolucionária. Basta olhar para trás e observar tudo o que jazê na vida para concluir que tenho menos bom senso que uma gazela. Quando estava no Caribe, no auge de minha fase de desespero para encontrar uma companheira, convidei um casal para se hospedar em minha casa e logo percebi que se tratava de um picture par de seres disfuncionais. Se houvesse errado fotos dos dois, seria algo idêntico às taças W, Y e Z. Eles passavam o tempo todo brigando e gritando um com o outro. O simples fato de chegarem a gritar já era mais que um indício de que não deveriam mais estar juntos. No entanto, depois da uma e pior briga, que inserou definitivamente aquele relacionamento, a mulher me perguntou se eu gostaria de me relacionar sexualmente com ela. Ignorando minha intuição, que gritava para eu me afastar, levei a situação para o lado racional pensando que, não, eu não estava destruindo um relacionamento feliz. Minha resposta foi, pior que não. Bem, vou explicar por que não. Acabei me envolvendo com a energia daquela mulher a tal ponto que poderia escrever um livro inteiro sobre interferência destrutiva. Quando o ex-marido dela foi embora, eu fui o único que sobrou ali para ela ter com quem brigar. E eu não poderia ser o sujeito mais errado para isso. Sou duplo não abusivo e que detesta confrontos. Ela foi à beira da loucura, pois não queria um relacionamento melhor que o anterior, queria um relacionamento com muitas brigas. Quanto a mim, jamais me arrependi tanto de algo na vida. Meu medo de confrontos limitava minhas opções, e eu não conseguia imaginar como me livrar dela. Estávamos no meio do oceano, em uma pequena ilha. Para onde ela iria? Então, a pequena ilha de Granada foi oceando-se a da vez menor e acabei me tornando um prisioneiro dentro de minha própria casa. Paul Simon provavelmente escreveu a música 50 Ways to Live Your Lover, 50 maneiras de deixar alguém porque mora na grande Nova York, onde é bem mais fácil se desembaraçar de relacionamentos assim. No meu caso,
as 50 maneiras dele não eram suficientes. Criei então uma 51ª maneira, comprar 2 passagens para Nova York, sendo que só a minha era de ida e volta. Moral da história: cuidado com aquilo que deseja. Inconscientemente, escolhi ser guiado apenas por meus hormônios. Mas podia ter feito uma escolha diferente. Se considerarmos os seres humanos apenas como máquinas biológicas, a luxúria é quem manda, e foi isso que aconteceu comigo durante um bom tempo. Porém, agindo com consciência, você é que detém o controle da máquina. E com a vantagem de deixar de ser tão previsível. Até os astrólogos reconhecem que, quando os indivíduos se tornam conscientes, a astrologia deixa de ser tão precisa porque eles se tornam menos previsíveis. Ao invés de reagir automaticamente ao campo energético ao redor, que inclui as ondas e a influência dos planetais, podem os modificar nossa vibração e respustar as vibrações dos outros. Então podemos parar de dizer eu só me envolvo com homens que têm medo de relacionamentos ou eu só me envolvo com mulheres que acabam me abandonando. Criamos nós a vida com base em nossas crenças e impregnamos essas crenças no campo energético ao nosso redor. E também criamos nossos relacionamentos. Quando tomamos consciência disso, temos a liberdade de criar qualquer tipo de relacionamento que quisermos. Sendo assim, você deve estar se perguntando por que meu pensamento positivo a respeito de meu vizinho predador não funcionou. Naquela época, eu ainda dava os primeiros passos no sentido de usar meu cérebro como um diapasão. Ainda há muito o que aprender. Criar os relacionamentos que você deseja é complicado. Eu ainda não entendia totalmente o poder que o subconsciente tem de subverter até nossas melhores intenções. Hoje domino melhor a técnica de atrair o que desejo para minha vida. Já consigo interpretar as energias negativas e consegui estabelecer um relacionamento feliz para sempre. Por isso posso dizer que, apesar de todas as manchetes sobre os casamentos absurdamente disfuncionais de grandes celebridades e de tantos exemplos de seres humanos que permitem que seus genes e hormônios controlem seu comportamento, é possível gerar um nível mais alto de amor. Quando você entende o poder das boas vibrações e altera os pensamentos para que eles passem a ser como a imagem da taça décima, está no caminho de nível para criar o estado de feliz para sempre em sua vida. Vladimir S. Letokov, de TecNG individual Atoms and Molecules with Laser S. Detecção de átomos e moléculas C1 Laser, Science American, volume 259, N3, setembro de 1988. 2. Mark Halley, Transcranial Magni CS Simula 1 and the Human Brain Simulação magnética transcraniana e o cérebro humano, Nature, volume 406, N6792, julho de 2000. 3. Alan W. Snyder e outros, Savantelakes que os esposa de normal People BY suppressem dele frontotemporal lobe habilidades de síndrome de Savant expostas em pessoas normais pela supressão do lobo temporal esquerdo, Journal of Integrative Neuroscience, volume 2, N2, dezembro de 2003. 4R e Romain e outros, Transcranial Magni CS Simula 1 and Auditória Alucina ONS Esquizofrênia Simulação magnética transcraniana e alucinam exaudiveas na esquizofrenia, Delanque, volume 355, N9209, 25 de março de 2000. 5. Women Infants Hospital, e Cassioff Transcranial Magni CS Simula 1 FOR Depression com Reading EW Stade e Cássia da Simulação magnética transcraniana para direção com Raden Novo Estudo, CNE dele. 26 de julho de 2012, www.ciencedailili.com RLASES 2012 07120726180305.htm 6L, M. Duan, Quantum correla 1 bit vem de Stan Diamonds correlação com KNTR é diamantes distantes, CNI, volume 334, N6060, 2 de dezembro de 2011. 7. Amit Goswami, Quantum PH6, Consciousness, Creativity and Alien with Amit Goswami, Part 1 of 3 Física Quantum, Consciência, Criatividade e Cura com Amit Goswami, Parte 1 de 3, Institute of Noise Sciences,
Audiolectura S. 2006, 0 hora 39 minutos e 58 segundos. HPS ionsatead.org Quantum Physics Consciousness CREA Vit Endiaring. 8J Grimberg Gesiuberba 1 e outros. D. Estempedowski Rosen Pearado X in the Brain. D. Transerd Peoten ao o paradoxo Estempedowski Rosen no cérebro. O potencial transferido. Physics Essays. Volume 7. N4. Dezembro 1994. 9 Marilyn Sklitz et al. Of Two Minds. SKEPCPR Oponem T colabora 1 e 20 Parapsicologia Colaboração de defesa seca dentro da Parapsicologia, BRI-SH Journal of PS Psychology, volume 97, 2006. 10 Richard de Cohen Y, De Mental e o Universo Mental, Nature, volume 436, N7047, 7 de julho de 2005. 11 David P. Baresh e Judith V. Lipton, DMITH of Monogam Y UMIT da Monogamia, NEW York, WHFR Eman, 2001. 12 Marie Y. Carmela, Os des Gazelles de ATH Accident or a Suicide. A morte dessa gazela foi acidente ou suicídio, Science American, 24 de maio de 2011. HP Blogs.sync American com Anecdotes from the Archive 2011 05 24 W as dis Gazeles Death and Accident or a Suicide